Hoje nós estamos aqui com mania de fazer inveja aos outros, nessa paisagem assim bonita, gostosa, apesar do friozinho, aqui do Rio Sorocaba. E estamos também aí com o Elber Centeio Smith, que é o biólogo do Rio Sorocaba. Ele há 20 anos, 20 né? anos. 20 anos vem trabalhando com os peixes, vem trabalhando com a natureza do entorno do rio. E ele está entre os responsáveis por esse maravilhoso parque que hoje se forma ao longo do rio, no coração da cidade de Sorocaba. Então, Elber, vamos começar contando a história do rio, da geografia do rio, onde ele nasce, quanto ele percorre até desaguar no Tietê. Você está com a palavra. Primeiro é uma honra, né? Não só poder falar do Rio, que eu venho estudando há um tempo, mas principalmente por estar batendo esse papo contigo, né? Eu considero você, para mim, uma referência, não só dentro da história do tropeiro, né, da história da região, mas sim por ser um amigo, aquela pessoa que ao longo aí do início da minha carreira, depois na continuidade da minha carreira, do meu trabalho, foi aquela pessoa que incentivou, né? Então isso, por qualquer profissional, isso é interessante. Então para mim é um orgulho e uma honra poder estar batendo esse papo contigo. Obrigado. Né? E falar um pouco do Rio Sorocaba, que você também conhece muito bem. Certo. Né? Então, o Rio Sorocaba, ele é um rio interessante, né? Eu costumo dizer que ele tem uma importância enorme, não só do ponto de vista ambiental, mas principalmente do ponto de vista histórico e geográfico, né? Ele nasce em Biúna, formado pelos rios Sorocabuçu, Sorocamirim e Una, né? E aí, ao longo de 180 quilômetros, ele vai percorrendo, ele vai permeando aí vários municípios, passando por Votorantim, Sorocaba, né? Até chegar lá em Laranjal Paulista, na qual ele vai desaguar no Tietê, né? E uma coisa interessante do Rio Sorocaba é que ele vai colecionando alguns recordes, né? Por exemplo, ele é o maior afluente do Tietê na sua margem esquerda. Certo. Né? Ele não é o maior da bacia do Tietê, mas ele é o maior da margem esquerda. O maior da margem direita é o Rio Piracicaba, né? E ele também foi importante para os bandeirantes. Exatamente. Né? Exatamente. Muitos bandeirantes que saíram aqui da região para chegar no Tietê vinham de Sorocaba, né? Então ele tem uma importância histórica interessante. E sabe, Elber, para os bandeirantes que saíam de São Paulo na direção do Paraguai, que foi onde se casou Baltazar Fernandes, Sorocaba era a paragem. Tanto que o primeiro nome é Paragem do Sorocaba. Paragem do Sorocaba. Então os bandeirantes paravam aqui, depois seguiam na direção de Botucatu lá para o Paranapanema e tal. E o próprio Tietê, Paraná e Mato Grosso também, né? E outra vantagem do rio, né, é a econômica, né? Na verdade, ele foi muito importante no começo da industrialização, né? Ele nos serviu muito e nós nos servimos dele até quase matá-lo, né? Com certeza. E continuamos utilizando ele. Hoje a água é extremamente importante. Hoje a represa de Tupararanga, ela abastece mais de 2 milhões de pessoas. Que nos garantiu uma certa tranquilidade. Sim. Quando todo o estado estava em crise, né? Olha, interessante a sua colocação, porque realmente, enquanto o estado estava em crise, a nossa região aqui, os municípios do entorno do Rio Sorocaba e da represa, né, ficaram ali naquela expectativa, vai faltar água, mas não faltou água, né? Isso é interessante. Exatamente. Nós não fomos na reserva, como é que chama? No nível mais baixo da represa, na verdade. O volume morto. Volume morto. A represa nunca chegou nem perto do volume morto. Né? Exatamente. Então, isso foi uma tranquilidade, uma segurança para nós, né? Apesar de São Paulo, não sei se você sabe, Sérgio, São Paulo sondou vir pegar água da represa de Tupararanga. Mas aí o volume dela não é tão grande quanto os outros mananciais, ia faltar para nós, então, certo. Graças a Deus, optaram por não utilizar. E além desse fator econômico, que foi importante, hoje pouco representa isso, mas ela gerou tudo isso, né? Tem o aspecto de paisagem, né? O rio corta a cidade no coração e dá hoje, né, que o rio está tratado, cuidado, arborizado, ele forma um verdadeiro parque aqui, né? Com certeza. O Rio Sorocaba, ele tem um aspecto, diferentemente de alguns rios, ele tem um aspecto meândrico, né? Logicamente que ao longo do tempo esse aspecto meândrico ele foi sendo modificado,
né? Foi retificado? Retificado. Houve aí 2 grandes retificações dentro do município de Sorocaba, na década de 40, depois na década de 60. Logicamente eram outros tempos. Hoje tenho certeza que não se faria uma obra como essa. É melhor que se mantenha o rio na sua configuração original. É melhor para ele e para nós, né? Evita-se enchente. Exato. E mantém as condições naturais. Mas como você estava falando, né? Depois do início da despoluição, né? Os projetos de arborização ao longo dele, no seu entorno, tornou o rio hoje, em termos de paisagem, a paisagem mais bonita de Sorocaba. Verdade. E ele tem um aspecto interessante, como você frisou, que dentro da cidade, e quem chega na cidade por onde chega, né, pela Castelo Branco, pela Castelinho, ela vai se deparar com o rio. E dá uma vista bonita, né? Fantástica. Aquele corredor verde atravessando a cidade. Você estava falando em dimensão desse parque linear aí? Quantos mil metros? Isso, na verdade, hoje, por lei, nós temos o Parque Linear do Rio Sorocaba, que ele vai da ponte de Pinheiros até o Parque das Águas, né? Ao longo do rio, totalmente com ciclovia, com pista de caminhada, com arborização, quer dizer, e com aquela paisagem que as pessoas, vem gente de fora contemplar essa paisagem. Uma curiosidade, Sérgio, eu estava desenvolvendo uma atividade de educação ambiental ao longo do rio em março desse ano, e nós nos deparamos com vários ciclistas que vêm de Indaiatuba, Itu, São Paulo, usar a ciclovia, mas não só pela ciclovia, pela paisagem. Olha só. O rio não tem cheiro, o rio é bonito, eles podem contemplar essa paisagem. Tem um sombreado, né? para... É um sombreado, né? Welber, daqui a pouco nós vamos falar então sobre a vida no rio, mas isso vamos deixar para o próximo bloco. Com certeza. A Zona Norte é grande em tudo. Tem os maiores bairros, as maiores obras, os maiores parques e tem também o maior jornal de bairro de Sorocaba. Jornal Zenorte, há 9 anos, levando informação à Zona Norte. Agora semanal, toda sexta-feira nos melhores pontos da Zona Norte. Distribuição gratuita. Anuncie 3418-5285. Visite o portal de notícias jornalzenorte.com.br. Jornal Zenorte, a voz da Zona Norte. Diniz Assessoria Empresarial. Confiabilidade, credibilidade, agilidade, tecnologia e as melhores soluções na prestação de serviços empresariais. Infraestrutura e equipe especializada e altamente treinada para atendimento de pessoa física e jurídica. Você direciona toda a sua energia para a sua empresa e a Diniz Assessoria cuida de tudo o que você precisa para uma gestão financeira tranquila, segura e confiável para o seu negócio. Diniz Assessoria Empresarial. Estamos de volta ao programa Linha do Tempo, que hoje está entrevistando o Welber Centeio Smith, que é o biólogo do Rio Sorocaba. Então, essa nova paisagem do rio, esse novo layout do Rio Sorocaba na cidade, ele traz vantagens de aumento, de atração de uma nova fauna. Você podia falar alguma coisa sobre isso? Com certeza, Sérgio. A gente vem trabalhando isso ao longo desses 20 anos, monitorando alguns grupos, né, biológicos, peixes, aves. Aliás, você tem um livro sobre peixes do Rio Sorocaba, né? Um livro que, na época, em 2013, quando nós lançamos, nós catalogamos 60 espécies. Hoje nós já estamos beirando 90. Não que elas apareceram, elas já existiam, é que os estudos vão aumentando e as condições, como você mesmo salientou, as condições do rio permitem que elas aumentem, né? E ela aumentando aparecem. Aparecem, ficam mais visíveis, né? Atrai os pescadores, atrai a população para observar e a pesquisa também é importante. É verdade. Que ela verifica e diagnostica isso, né? Então, essa melhora na qualidade da água do rio, né? A despoluição do Rio Sorocaba, né? A história de você plantar árvores ao longo do rio, a arborização das suas margens. Os peixes trazem as aves,
as árvores trazem as aves. Com certeza. E hoje a gente tem aí centenas de aves já catalogadas, né? Muitas espécies de mamíferos que frequentam, inclusive, essa paisagem urbana e acabam dividindo o espaço com a população. Verdade. Né? E eu costumo dizer que agora nós estamos no momento de aprender como conviver com isso. Né? Normalmente o rio cortando uma cidade e ele tendo essa paisagem, essa melhora na paisagem, na sua condição, atrai a fauna, como você mesmo mencionou. E os riscos de possíveis doenças, né? As pessoas têm medo, as pessoas associam muito cobra, escorpião. Na verdade, essa biodiversidade, que hoje a gente considera como uma biodiversidade urbana, ela não só é importante, como ela é benéfica, né? Existem alguns estudos que mostram que a saúde da pessoa está diretamente associada à saúde ambiental da cidade. Essa seria a pergunta minha seguinte, e a vida nossa, né? Com só certeza. A vida dos bichos? Não. A partir do momento que a gente melhora a condição da vida para os animais, para a flora, né, para a fauna, a gente melhora a nossa condição. Diminui a incidência de doenças respiratórias, diminui a incidência de pessoas que frequentam os postos de saúde. Isso são estudos já desenvolvidos há longo tempo nos Estados Unidos, na Europa e agora inicialmente no Brasil, que mostram a melhora da qualidade de vida associada à melhora da qualidade ambiental da cidade. Deixa eu aproveitar a dica aí para falar da Zika. Muitas pessoas perguntam mesmo, aí o Rio Sorocaba, será que não traz nenhum problema maior para a cidade dentro desse momento que nós vivemos de risco? Por incrível que possa parecer, Sérgio, tudo que é natural, ele tem o seu método de controle. Então, se você pegar o Rio Sorocaba, tem larvas de pernilongo? Tem. Porém, tem os predadores. O que não acontece nas nossas casas. Quando você deixa uma água parada no seu quintal, não tem predador daquela larva. Tem algumas variedades de peixe que predam. O peixe come larva de libélula. Libélula é o grande predador de larvas. Então, inclusive, a gente tem uma polêmica aí na Praça da Biodiversidade, que é a praça que a gente está... uma praça temática e conceito, e que lá nós temos um brejo. E todo mundo, Facebook, as redes sociais, questionando, tem um foco de larvas de mosquito. Não existe dengue naquele lugar. Por quê? Porque lá tem sapinho, tem anfíbios, né, tem libélulas que se alimentam das larvas. Então, a zoonose até monitora esses locais, mas não tem problema. Então, a libélula é nosso aliado? Nosso grande aliado. E ela, o japonês... Ele, quando vê uma libélula, ele cultua a libélula, porque a libélula é um indicador de bem-estar ambiental. Verdade. Então, se você vê uma libélula, indica que aquele local ele é agradável para... Na minha casa tem quase todo dia libélula. Então, a sua casa é um lugar agradável. Ambientalmente falando, né? Você estava falando dos animais, né? E nós perguntamos um pouco antes da entrevista para você, tem jacaré? Tem. Na verdade, assim, eu costumo dizer que na nossa região, ao longo do Rio Sorocaba, a gente só não tem comprovado onça pintada, mas ela há suspeitas, né? Tem onça parda, tem jacaré do papo amarelo, dentro do município de Sorocaba tem, né? Então, assim, a gente é bem servido dessas espécies. Só que nós precisamos oferecer condições para que elas se mantenham aí eternamente, vamos dizer assim. Você sabe que num sítio nosso aqui na Estrada de Piedade, que é a margem do rio Pirapora, que é afluente de Sorocaba, perfeito, apareceu há umas 2 semanas uma onça pintada. Pintada. A onça pintada, ela tem alguns... o pessoal já fotografou, nessa região mesmo, de Piedade, aí começa a ir para Serra do Mar, né? Então você tem os maciços maiores, né? De Mata Atlântica, principalmente. Mas Sorocaba é uma coisa interessante. O município de Sorocaba, além de ser cortado pelo rio, que é um bioma interessante, um ambiente interessante, a gente tem aqui uma área de transição entre Cerrado e Mata Atlântica. Certo. Então a gente tem espécies desses dois biomas. E isso faz com que Sorocaba seja bem servido em espécies. Inclusive, o rio Sorocaba, ele corta a rua mais importante da cidade em termos de zona central, que é a 15 de novembro, né? Com certeza. Então ela está a 2 quilômetros, parece aproximadamente isso, da catedral, né? Que é o centro, o coração da cidade. Isso. Então isso é um elemento importante para a vida nossa, porque ela vem criar uma condição ambiental dentro da área que seria mais passivo de uma agressão, na verdade. Bom, e quais são as próximas medidas, os próximos passos
no projeto Rio Sorocaba? É uma pergunta para você responder no próximo bloco. Quando você muda, o mundo se transforma. E quanto mais alto você sonha, mais longe você vai. É que um mundo de altas transformações é muito mais que uma ideia. É um projeto de vida que se renova todos os dias, quando você decide evoluir. Afinal, um tempo de altas transformações começa no lugar onde você escolhe viver. Esse lugar já existe e vai dar um up no seu mundo. Bem-vindo ao Up! O mundo que você quer começa no lugar onde você vive. Up, uma ideia moderna de viver. São 180 lotes a partir de 1.000 metros quadrados em um loteamento residencial inovador, reunindo o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade para o seu conforto e a sua qualidade de vida. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. No Up, todas as áreas comuns do empreendimento contam com inovações exclusivas. Sistema de aproveitamento da água da chuva para uma série de utilizações do empreendimento, gerando muito mais economia e preservando o planeta. Energia fotovoltaica, com placas que transformam a luz do sol em energia, gerando a própria eletricidade do empreendimento com muito mais economia e sustentabilidade. Telhado ecológico, uma tendência mundial na construção civil. Economiza os recursos naturais e oferece muito mais conforto a você e sua família. Rede elétrica subterrânea. Todo o cabeamento elétrico que leva à sua casa será subterrâneo. Muito mais segurança, modernidade, conforto e economia. Tudo isso em uma área de trilhas ecológicas com segurança 24 horas. A poucos minutos do Parque Campolim, dê o up que faltava na sua vida. É hora de mudar o mundo, começando pela sua casa. Up, o futuro começa aqui. Estamos de volta ao programa Linha do Tempo, que hoje está entrevistando o Dr. Welber, especialista em biologia, especialmente do Rio Sorocaba. Welber, esse projeto nosso do Rio Sorocaba, ele chega a Votorantim? Votorantim dá sequência? Ou começa em Votorantim, seria, né? Pela ordem, né? É porque hoje nós somos uma área metropolitana e nada mais metropolitana e regional do que o Rio, né? Com a bacia, certeza. Né? Na verdade, a gente já trabalha isso há muito tempo no sentido de bacia hidrográfica. Existe o Comitê de Bacias Hidrográficas, que engloba todos os municípios dentro da bacia hidrográfica do Sorocaba e Médio Tietê. Então, existe sim essa sinergia, essa integração entre os vários municípios, né? Tanto o tratamento de água já fizeram lá também, sim, né? Tratamento de esgoto, o cuidado com o rio, né? As discussões entre os municípios, né? Também existe essa integração, vai iniciando em Ibiúna e terminando lá na Laranjal Paulista, passando por Peró, Cerquilho. Então todos esses municípios, uns mais, outros menos, de acordo com as condições, né, de cada município, eles participam e eles atuam na conservação e na proteção do Rio Sorocaba. E os próximos passos para ampliar esse parque, para embelezar mais ainda esse parque? Com certeza, né? Nós estamos desenvolvendo 2 projetos, né? Um projeto é Sorocaba Cidade da Biodiversidade, que o Rio Sorocaba é um dos atores principais. Então, ao longo do rio, nós estamos fomentando refúgios de biodiversidade através do plantio de espécies nativas e também a partir do manejo das margens do rio. Certo. Então, aquele mato que as pessoas, que coisa feia, deve ser cortado. Aquele mato, ele é útil para a fauna, então a gente está fazendo um trabalho de mudança de paradigma, de mudança de olhar, né? Logicamente que não é que a cidade vai virar um matagal só, não. A questão é pelo amor de Deus, né? A questão é em pontos específicos e que é interessante que esse trabalho nos foi trazido por pessoas que faziam o trabalho de roçagem do rio. Quando elas executavam o trabalho de roçagem, elas verificavam que elas quebravam ovos de passarinho,
que elas cortavam cobra ao meio com as lâminas da roçadeira. Então, quer dizer, elas preocupadas com essa questão... E o subbosque que está vindo, e né? aquela vegetação que vem, né? Já que a arborização, ela propicia isso. Verdade. Então, a preocupação dessas pessoas fez com que a gente começasse a olhar para essa situação de forma diferente. Então, esse é um projeto que hoje a gente está desenvolvendo na cidade e, especificamente com o Rio Sorocaba, recentemente nós aprovamos, junto com a Prefeitura de Sorocaba, um projeto do FEIDRO, que é um fundo dentro do Comitê de Bacias, para trabalhar diretamente com o Rio Sorocaba a questão da educação ambiental. Por incrível que possa parecer, Sérgio, a população ainda acha que o rio está poluído, e que o rio está sujo, e que o rio está recebendo esgoto. Então a ideia é trabalhar com a população essas questões, desmistificar um pouco essa questão. Hoje o Rio Sorocaba ele é considerado um dos rios do Brasil que mais foi investido e despoluído no Brasil. Essa reversão é muito rara, né? É muito raro. Muito raro. E a totalidade dele e tudo mais. Além de que, em termos de biodiversidade, ele mantém essa biodiversidade. Então é um rio que eu costumo dizer que é um case de sucesso. A gente vive sendo convidados para apresentar o modelo do Rio Sorocaba, o que foi feito, os investimentos, as pesquisas que foram feitas fora do Brasil e no Brasil, né? Então, os próximos passos com relação ao rio seria essa questão de um olhar mais apurado para alguns pontos, como essa história de você entender a margem do rio e trabalhar a margem do rio para manter a biodiversidade e principalmente que a população use a margem do rio. Através da ciclovia, através do cultuar, né, a beleza contemplativa, isso é muito importante. É importante. Você caminhar à beira do rio, isso é importante, né? Praticar não só atividade física, mas fazer um piquenique com a sua família na beira do rio. Voltar a costumes que eram antes. Né? Só não pode voltar às lavadeiras. Só não pode voltar às lavadeiras. Verdade. Né? Mas você... aqui é uma APP? É uma área onde nós estamos, é uma área de preservação permanente. O Rio Sorocaba, ele tem, dentro do município de Sorocaba, assim como em outros municípios, através do plano diretor, uma faixa. Hora é 30 metros, hora é 15, hora é 60, chega até 50, 60 metros, dependendo do trecho dele. E que é uma área que, na verdade, a gente tem que conservar. Arborizar, é uma área que a gente pode utilizar através de uma ciclovia e tal, mas o principal papel é a conservação dessa área para conservar o rio. Então nós chegamos à conclusão que o rio é ótimo, é excelente. Mas se eu me perguntar por um pecado dele, o pessoal vai achar ruim comigo. E as enchentes? Com certeza, né? O Rio Sorocaba, ele é um rio, felizmente e infelizmente, felizmente para ele, infelizmente para a cidade, dentro do município de Sorocaba, ele é um rio que ele tem uma proximidade muito com questões de ocupação, né? Ele é muito próximo. E ele tem um comportamento, como todo rio na época de cheia, de inundar. A gente costuma dizer que o rio, ele cede para nós a sua margem e depois, numa época do ano, ele quer essa margem de volta. O Parque das Águas é isso, é um parque reversível. A hora que o rio Lions. a Praça Lions, né? A hora que o rio quer, ele vai lá e toma mesmo. Então, a gente é um processo natural. Porque, na verdade, essas regiões eram antigos... Várzeas. Naturalmente eram Isso, naturalmente eram várzeas que o homem ocupou, né? Então, eu costumo dizer assim, a gente consegue minimizar as enchentes através de obras, através de a nossa tecnologia, obras de engenharia, mas o rio ele é mais forte que a gente. Então a gente tem que aprender. A natureza é mais forte. Então a gente tem que aprender a lidar. Certo. Né? Então, ser consciente de que uma hora ele vai querer a avenida de volta para ele. Você lendo sobre a história do rio, muito no começo da fundação de Sorocaba e tal, aqui era uma região de depósito. Quer dizer, tudo que vinha, que o rio trazia na correnteza, se depositava aqui nessa região. É verdade, é verdade. Então, esse comportamento é o comportamento das enchentes. Das enchentes, é o comportamento O rio, ele é dinâmico, ele não é uma coisa estática. Ele sempre está mudando o seu curso, ele está sempre mudando a sua forma, né? Deposita num lugar, como você mesmo bem mencionou, ele vai desgastando a margem, deposita num local, tira de um... Então, quer dizer, a gente tem que aprender a lidar com isso. Agora, a partir do momento que a gente encaixa o rio, né?
a gente impermeabiliza a margem direita, impermeabiliza a margem esquerda, para onde que o rio vai? Mas ele é forte. Então é nesse momento que ele vai ocasionar enchente, esse momento que ele vai causar erosão, né? Então, infelizmente, as nossas obras nem sempre levaram em consideração essa dinâmica do rio. O processo de desassoreamento através de dragas contraria as leis dos princípios ambientais? Primeiro, Sérgio, eu costumo dizer o seguinte, dragagem do rio, desassoreamento, para que você quer desassorear? Né? Qual é o objetivo do desassoreamento? Para Porque, dar na verdade, mais velocidade. Mais velocidade. Porém, a causa. Você vai solucionar a causa? Se não, é que nem um paciente que você está dando remédio para cortar a febre e você não está cuidando da causa. Então, a causa, o que é hoje? Grande parte dos nossos assoreamentos, dos nossos córregos e rios. É obra, construção civil. É aquela areia, aquela montanha de areia na frente da obra que a chuva vai levando embora para dentro dos córregos. É a movimentação de terra que não tem o cuidado na contenção. Esse é o grande problema. Então, se a gente não solucionar esse problema, o rio vai ser assoreado sempre, né? Então, não adianta... Haja draga. Haja draga e haja dinheiro para isso. E haja local para você colocar isso. Então, eu costumo dizer assim, primeiro precisamos atacar a causa para depois pensarmos na consequência. Welber, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pelo você fazer essa radiografia tão completa do Rio Sorocaba, do seu entorno e da sua importância. Sérgio, eu agradeço. Você sabe, você para mim é um símbolo da dedicação, do conhecimento. O meu primeiro livro teve a sua, vamos dizer assim, né, a sua bênção, né? Não só o meu primeiro livro, mas o meu início, você me apoiou sempre acreditando no meu trabalho, então para mim é uma honra poder bater esse papo com você, né? E estou à disposição. E eu queria aproveitar o seu programa e para poder passar uma mensagem, né? Quando a gente melhora as condições ambientais de uma cidade, a gente precisa aprender a conviver com isso. E o ser humano ainda não aprendeu a conviver. Ele não aprendeu a conviver com uma árvore, ele não aprendeu a conviver com a fauna, ele precisa aprender a conviver. Então nós temos que, além do respeito, a gente tem que se relacionar. Um dado interessante é que existem muito mais iniciativas de corte de árvore em Sorocaba do que plantar uma árvore. Então, de cada 100 pedidos de corte de árvore, uma árvore é pedida para plantar. Então, a partir do momento que a gente mudar essa situação, né, a gente vai aprender a viver num ambiente desse. E é interessante que a cidade parece que ela está mostrando isso, mas as pessoas elas ainda não se tocaram, né? Então, a velocidade da mudança da cidade é maior do que a velocidade da mudança do comportamento das pessoas. Isso é uma coisa interessante. Então, é uma reflexão, na verdade. As cidades têm cada vez mais se preocupado com questões ambientais, elas estão cada vez melhores. Você, como você tem uma idade maior que a minha, uma experiência maior que a minha, sabe? Você viveu em cidades, em momentos, que a quantidade de árvores era menor, a poluição era árida, a poluição era maior. Né? Hoje não. Hoje nós temos um número maior de parques de quando, né, você era jovem, mais jovem. Né? Então tudo isso daí faz com que a gente tenha uma cidade cada vez melhor. Mas será que as pessoas estão preparadas para isso? Né? Hoje as pessoas reclamam do barulho das cigarras. Que bom. Que bom, né? Mas infelizmente as pessoas reclamam. Né? Então essa é a minha mensagem, para que as pessoas parem, reflitam, né, e cultuem a cidade e os locais verdes da cidade. Isso é muito importante.